texto de uma questão que considero ser uma das mais relevantes para o nosso tempo, para a nossa época e para a igreja evangélica no Brasil. Trata-se de um tema espinhoso, difícil, delicado, mas que precisa ser enfrentado por nós. E precisamos entender, de fato, esse recado, essa mensagem que Paulo está endereçando a Timóteo na sua época e que eu quero crer e espero poder ajudá-lo a entender que ela tem muito a ver com o tempo que nós vivemos também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 26. Acompanha comigo a leitura do texto, de acordo com a versão que você tem em mãos dessa passagem. Diz assim aí o texto da palavra do nosso Deus. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Amados, até aqui a leitura do texto, que eu espero poder esclarecer, expor e aplicar à sua vida. Essa noite é uma passagem longa, mas que tem um fio condutor aí importante que eu vou tentar apontar de maneira muito clara para você essa noite. Amados, como é que alguém deixa de ser cristão, alguém que abraça a simplicidade da fé cristã e começa a virar alguém religioso? Como é que esse processo se dá? O que acontece? E aqui eu estou usando a palavra religioso para descrever um dos maiores males que a fé cristã enfrentou e tem enfrentado no Brasil. É quando a gente começa a abrir mão da simplicidade do Evangelho, da mensagem simples, direta e viva do Evangelho, por uma relação com Deus que se estabelece em termos de rituais, obrigações, em termos apenas de um aspecto religioso.
Eu talvez esteja aqui apontando para você uma coisa que você conhece bem, e agora eu vou descrever ele em termos mais concretos. A gente começa a virar religioso quando perdemos mais tempo em casa, nos olhando no espelho para ver se estamos prontos para vir adorar a Deus, com a roupa adequada, do que quando nos preocupamos com o nosso coração diante de Deus. Eu não sei quanto tempo você passou diante do espelho hoje para vir para o culto público. Mas um sintoma de que a gente está virando religioso é que a gente perde mais tempo diante do espelho, verificando se a nossa roupa é adequada, se estamos adequadamente vestidos, e nos preocupamos exageradamente com isso, a ponto de esquecermos que Deus olha para o nosso coração, muito mais do que para a nossa roupa. É quando a gente começa a se preocupar com as exterioridades da fé cristã. Se preocupa se a cortina é bonita, se o vaso de flor está no lugar certo, se o pastor está vestido de maneira adequada. E diga-se de passagem, alguém já me disse que essa camisa é muito bonita. Em mim fica melhor ainda, irmãos. Mas você sabe, quando a gente começa a se preocupar com essas coisas, e se esquece do que é mais fundamental no culto público, que é a exposição da palavra, o ensino, a pregação, se alimentar espiritualmente do que Deus está nos oferecendo na sua palavra. A gente se torna religioso quando, nessa busca de servir a Deus, a gente negligencia a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso casamento. Há tanta gente hoje, irmãos, que tem buscado esse servir a Deus e destruído em contrapartida a sua casa. A gente busca ser religioso quando a nossa agenda tem espaço para tudo, mas nunca encontramos espaço para buscar a Deus de maneira individual, oração, leitura da palavra, meditação nela. A gente está virando religioso quando as exterioridades da fé se transformaram na única coisa que fazemos de fato e de verdade. Lamento dizer-lhes, há muito mais disso entre nós do que a gente gostaria. E todas essas coisas têm um pano de fundo comum. Todas elas surgiram do mesmo erro que o apóstolo Paulo está indicando nessa passagem. Essas coisas todas surgem daquilo que a Bíblia chama de falso profeta, falso ensino, de uma versão do Evangelho que não é versão do Evangelho coisa nenhuma, é insensatez, é falatório profano, é palavra subversiva, é linguagem que corrói como câncer, que desvia a gente da verdade. É como vaso de barro que está sendo usado no lugar de vaso de honra. É dar lugar a questões insensatas, absurdas, que engendram contendas. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que todos os problemas, às vezes, da igreja surgem exatamente desse tipo de movimento que acontece na igreja. Sabe que o Novo Testamento é cheio de passagens que falam desse problema. Eu enumerei alguma dessas passagens, não vou ter tempo de lê-las, mas o apóstolo Paulo, quando sai da igreja de Éfeso, por exemplo, ele diz para a igreja: olha, eu estou indo embora, vocês não vão me ver mais, eu vou me despedir de uma vez por todas de vocês, mas estejam atentos a uma coisa: vão aparecer lobos devoradores entre o rebanho, que vão trazer muito prejuízo para a vida de vocês. Estejam atentos a esse problema. O Senhor Jesus, numa passagem que a gente conhece bem, disse que os falsos profetas são lobos vestidos em pele de ovelha. E não se impressione com eles. Não se impressione com o discurso deles. Não se impressione com os milagres que eles serão capazes de fazer. Não se impressione com as coisas que eles visivelmente farão. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Eles vão expelir demônios em meu nome. Eles vão fazer milagres em meu nome.
Eles vão realizar prodígios e sinais em meu nome, mas eu jamais os conheci. Jamais fizeram a minha vontade. O Novo Testamento está cheio disso. E há até quem diga, irmãos, que boa parte do Novo Testamento foi escrita motivada por problemas de falso ensino, de falso profeta, de gente que estava surgindo no meio da igreja, e isso é a coisa mais espantosa. Judas vai dizer que essas pessoas dissimulavam, elas estavam no rebanho, mas depois de um tempo mostravam de verdade as suas reais intenções e traziam um prejuízo enorme para a vida da igreja. Todas essas coisas que eu apontei no início têm a ver com quando a igreja negocia com esse tipo de movimento. E Paulo está muito preocupado que Timóteo enfrente isso da maneira adequada. Porque veja, esse é um problema que a igreja no Novo Testamento enfrentou no tempo e na história. E eu não tenho dúvida alguma de que é um problema ainda muito real entre nós. De que os efeitos, os prejuízos, os malefícios que esse ensino produziu na história da igreja continuam sendo produzidos entre nós. E por isso, irmãos, eu quero olhar para esse texto e extrair dele quatro orientações claras que Paulo dá para Timóteo nessa passagem, da maneira adequada que ele deve reagir, rebater, confrontar e preservar o ensino simples, verdadeiro do Evangelho no meio da igreja. Paulo sabe que esse é um problema que Timóteo enfrentará, e a gente sabe historicamente que a igreja de Éfeso enfrentou muito problema nessa área do falso ensino. E portanto, quero apontar para você 4 coisas que Paulo diz para Timóteo nesse texto, que nos ajudam a perceber a seriedade do problema e mais, a maneira adequada de tratá-lo, de refutá-lo, de rejeitá-lo entre nós. Primeira coisa que Paulo diz para Timóteo está nos versos de 14 a 15. Diz ele: Timóteo, a melhor resposta ao ensino falso é promover a verdade. Timóteo, ocupa o teu ministério na pregação da palavra da verdade. A lógica é muito simples. Ele diz no verso 14 e 15, recomenda estas coisas. Que coisas? O evangelho que ele havia definido nos versos anteriores para a gente. Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, verso 8. Dá testemunho solene disso, perante Deus, para que isso evite. Contenda que nada serve e, ao contrário, subverte os ouvintes. E ele complementa no verso 15, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. E ele explica o que é aprovado. Um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, ele chama o evangelho agora de palavra da verdade. Irmãos, isso aqui tem muitas implicações para nós, mas olha, uma coisa que a gente tem que aprender na igreja, é que a melhor maneira de combater o falso ensino é sermos confrontados e alimentados pela palavra da verdade. E palavra da verdade aqui deve ser manejada da maneira adequada. A lógica que Paulo está usando é que a igreja deve estar preocupada em produzir alimento na proporção adequada para que nós sejamos sempre alimentados pelo Evangelho. Essa ideia de manejar aqui tem muito menos a ver com alguém que está com uma espada na mão e tem muito mais a ver com a ideia de um pai. Esse era o verbo usado no grego. Um pai que pega um pão, uma bisnaga inteira, e ele corta essa bisnaga em pedaços adequados para os filhos pequenos, sentados à mesa, comerem sem que se engasguem, comerem de maneira que aquele alimento faça bem para a vida deles.
Olha, uma coisa que você tem que preservar, Timóteo, na igreja, é que haja muito espaço na vida da igreja para que a verdade seja promovida, ensinada, apregoada. E você deve fazer isso de maneira que o manejar dessa verdade seja adequadamente apresentada para cada irmão, cada ovelha, cada ouvinte seu. Esse tem sido o meu desafio aqui, irmãos. E eu quero que vocês jamais prescindam disso. Quando vocês procurarem um outro pastor, preocupem-se em avaliar se esse pastor está engajado no projeto de pregar a palavra da verdade. Irmãos, não deixem o culto público jamais ser ocupado por qualquer outra coisa que limite, diminua, torne menos importante a pregação da palavra da verdade. E veja, o evangelho, irmãos, é a verdade que nós necessitamos em nossa vida. A verdade que nos alimenta. A verdade que está personificada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada mais e de nada menos do que a verdade. Vou dizer mais. O que passar da verdade tem procedência maligna. E o que for menor do que ela também não nos interessa. Entendamos, irmãos, que a melhor maneira de estar pronto para encarar o falso ensino é estar alimentado adequadamente da verdade do Evangelho. Veja, o pecador, irmão, eu e você, carecemos conhecer a Cristo, a sua glória, o seu amor, a sua majestade, a sua misericórdia. A igreja jamais deveria ocupar o seu tempo de adoração pública com qualquer outro assunto além da cruz de Cristo, do seu ministério, da sua vida, da sua morte, daquilo que Ele fez por nós. Sabe que eu peguei uma pesquisa que diz que quando você vai no mercado fazer compra, a melhor maneira de você ir no mercado fazer compra é estando bem alimentado. Almoça primeiro e vai depois no mercado. Sabe por quê? A pesquisa mostra que quando você vai no mercado de barriga vazia, você compra um monte de bobagem. Segunda dica, não leve criança, porque criança também faz você comprar um monte de bobagem. Esse negócio tem um efeito muito importante para a gente aqui. Sabe qual é a melhor maneira de não se envolver com o falso ensino? É estar com a barriguinha cheia da verdade do Evangelho. É quando a gente está com a barriguinha cheia da verdade do Evangelho que não há espaço para a gente se envolver com bobagem. Comprar na prateleira bobagem. Comer o que vai nos fazer mal. Alimentar a nossa alma daquilo que vai exigir um preço alto para nós. Amados, que Deus nos ajude a entender que a igreja não está interessada em nada a não ser na verdade do Evangelho. E nós não precisamos de nada além da verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Opa, que beleza. Agora vamos para o segundo ponto. Porque Paulo diz isso primeiro para Timóteo, mas diz uma segunda coisa, uma terceira e uma quarta. Eu vou falar da segunda agora. Paulo diz o seguinte, primeiro, a melhor maneira para tratar falso ensino é promover a verdade. Segundo, a melhor maneira de tratar falso ensino é afastar-se daqueles que promovem o falso ensino. Veja, Paulo não disse para Timóteo para tentar enfrentar quem estava fazendo toda aquela balbúrdia na igreja de Éfeso. Paulo diz para Timóteo para ele evitar aquela gente. Versos 16 até verso 18. Ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. E veja o verso 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns.
Há muita coisa aqui interessante, mas eu queria chamar a atenção para esse ponto. Primeiro é para evitar essa gente. Evitar se envolver com as discussões que eles levantam. Essas discussões não levam você a lugar nenhum. Não promovem a verdade, não trazem maturidade, não criam absolutamente nada de proveitoso para você. Evita esses falatórios inúteis e profanos. Como às vezes a gente quer perder tempo com gente que não quer saber da verdade, quer saber de ficar polemizando. Quer ficar criando problema. E eles não vão ficar impunes não, Timóteo. A impiedade deles vai ser devidamente tratada. E quem se mistura com porco acaba comendo também. Você já sabe do resto, né, irmão? Farelo. Não é verdade? Dá uma olhada nisso, Timóteo. Não vai se envolver com essas discussões que eles levantam. Isso não vai te ajudar. Até porque a linguagem que eles usam corrói como câncer. Essa é uma expressão muito particular aqui. É a primeira e a única vez que aparece essa palavrinha no Novo Testamento. E a palavra principal não era câncer, não. Era granguena. Não é isso? Tem uma versão agora que aparece granguena. Sabe qual é a ideia de Paulo aqui? É que o que eles dizem se espalha com uma facilidade, irmãos. O que se diz de falso ensino se espalha com uma rapidez. Não é verdade isso, irmãos? A desgraça se espalha com muito mais rapidez do que a verdade, não é? A mentira parece que tem um poder de promoção muito maior do que a verdade. Ele está dizendo, olha o seguinte, esse ensino, ele tem um poder de ser algo que se transforma em algo contagioso. Ele se distribui com muita rapidez pelo corpo. Ele alcança com muita rapidez e vitima muito rapidamente a gente. E Paulo dá nome aos bois. Ele fala esse tal de Himeneu e Fileto, hein? Abre o olho com os dois. Veja, Paulo não faz aqui muito média com eles, né? Porque a gente gostaria que Paulo tentasse ficar dando uma aliviada. Não. Para defender o teu rebanho, aponta o dedo e dá nome a quem está promovendo o mal na vida da igreja. Porque o que eles fazem é perverter a fé. Tem essa expressão aí, né? A ressurreição já se realizou. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso, mas o problema lá em Timóteo, em Éfeso, melhor dizendo, é que havia uma doutrina, irmãos, chamada de gnosticismo, que dizia que haviam mistérios não revelados no Evangelho. E esses mistérios eram conhecidos apenas por um grupo seleto de pessoas da igreja. Himeneu e Fileto eram representantes dessa corrente. E eles estavam dizendo para os crentes daquela igreja que, na verdade, o evangelho simples e puro pregado pelo apóstolo Paulo não era o bastante. E que ele não tinha dito, por exemplo, que Jesus não vai ressuscitar dentre os mortos com um corpo físico. Não, isso é uma experiência sensorial, imaginativa, mental que vocês terão. Ele estava dizendo, inclusive, que a esperança cristã não tinha validade, não era real. E Paulo diz, olha, não deixa essa gente se associar ao teu ministério. Eu sei que a gente vive em outro tempo, irmãos, que a gente não vive mais num tempo em que Himeneu e Fileto estão por aí pregando que a ressurreição já se realizou. Não estão mais aí, né? Mas eu queria apontar algumas coisinhas que a gente tem ouvido nos dias de hoje que não batem com a mensagem do Evangelho. E eu queria que você fugisse disso, irmão, para o bem da sua alma. Fugisse. Evitasse. Então, por exemplo, irmãos, essa tristeza se transformou no Brasil na doutrina chamada doutrina da prosperidade do Evangelho. Hoje eu ouvi uma boa lá na classe de novos convertidos. Que você, inclusive, em determinadas igrejas, pode usar o cartão de crédito para parcelar o seu dízimo. E há quem diga, irmãos, que Deus está obrigado a abençoar aqueles que entregam a oferta à altura do valor determinado.
A ideia de que Deus está obrigado a nos abençoar financeiramente, do contrário, o evangelho que pregamos não é o evangelho verdadeiro. A ideia de que Deus está refém dos nossos caprichos e desejos, e ai dele se não corresponder a essas expectativas. A ideia de que, lamentavelmente, nós não estamos reivindicando, não é porque essa é a palavra da moda, nós não estamos exigindo, e ele está agora obrigado a fazer tais coisas em nosso prol. Irmãos, isso tudo é, lamento dizer-lhe, falso ensino. Quem apregou e defende é falso profeta. Isso não tem absolutamente nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Em momento algum a Bíblia nos garante que teremos vida farta, fácil, financeiramente abençoada sobre a terra. Isso Deus dá se Ele quiser, e dá para poucos. Isso é um adendo que não tem absolutamente nada a ver com a garantia do evangelho. A garantia do evangelho é perdão de pecados, reconciliação com Deus, vida eterna ao lado de Cristo. Perdão de pecados. Deus não garante para nós, irmãos, nessa vida, que o dinheiro será uma solução definitiva para os nossos problemas. Até porque, irmãos, não nos enganemos, o dinheiro é o grande Deus deste século. O evangelho, portanto, não garante para nenhum de nós uma solução que coloque Deus nesses termos para a gente. Talvez o que a gente tem que lembrar, irmãos, é que o evangelho garante que a gente tem condições de viver de maneira contente e em paz em toda e qualquer situação. Você pode morar numa casa simples ou num palácio, pode ter muito dinheiro na conta ou nenhum, pode estar no cheque vermelho ou no cheque azul, pode estar usando o cartão de crédito ou não. O que interessa é saber quem é o Deus da sua vida. Porque se Cristo é o Senhor da tua vida, toda e qualquer situação pode ser encarada com o mesmo contentamento. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não se mistura com essa gente. O que eles estão dizendo não tem nada a ver com o evangelho. Evita. Evita. Terceira recomendação que ele faz: lembre-se, Timóteo, do firme fundamento de Deus. E ele faz uma afirmação do verso 19 até o verso 21, que é maravilhosa, que aquieta o nosso coração diante do problema do falso ensino, do falso profeta. Ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: lembre-se que Deus tem um fundamento muito firme com relação à igreja. Porque a gente não sabe dizer se essa afirmação tem a ver com toda a humanidade ou com a igreja em si. Eu prefiro optar na minha interpretação que esse texto tem a ver com a igreja. Porque, como eu estou falando, o problema do falso ensino é que às vezes ele aparece no meio da igreja, movido, motivado, dirigido por gente que partilhava da fé com a gente. E que degringola, que perde a referência, vai para a insensatez e começa a ensinar aquilo que não é de acordo com a verdade do evangelho. Aí você pode perguntar para você: mas como é que eu vou saber quem é quem nessa mistura heterogênea que é a igreja, quando há joio e trigo junto? Porque a nossa primeira tentativa é achar que o adequado é arrancar todo mundo, né? Porque aí você pode, nessa tentativa de arrancar, você acaba cometendo o erro de arrancar trigo junto com joio. E não se desespere.
diz o apóstolo Paulo para Timóteo, Deus tem um fundamento muito firme com relação à igreja. Embora ela seja essa mistura, que de fato o é, ele começa afirmando assim, olha, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. Deus, o Senhor, conhece quem pertence a Ele. Ele sabe quem é quem, irmãos. Ele sabe quem é quem. Você sabe que Deus olha para a gente muito mais profundamente do que nós somos capazes de olhar uns para os outros. Eu daqui, irmãos, olho uma plateia de irmãos bonitos, bem vestidos, saudáveis, sérios agora, né? Alguns usam óculos, outros não. Alguns têm mais cabelo, outros menos. Né, Wallace? Alguns saíram de casa motivados por motivos que eu desconheço, outros que eu sei porque vieram para cá. Mas Deus conhece a gente. Deus conhece a gente de uma maneira que ninguém mais conhece. E Ele sabe quem é quem nessa mistura que a igreja se formou. Ele sabe quem são os seus de fato e de verdade. É como o apóstolo Paulo vai descrever, é como uma casa. Agora que eu estou virando o lavador de louça oficial da minha casa, eu descobri que tem louça que é honrosa e louça que é mais assim, simples, né? Então eu descobri que quando vai alguém jantar na minha casa, aparecem umas louças que eu nunca vi na minha vida. Uns pratos, irmãos, maravilhosos, belíssimos, tal. E aí fica tudo ali arrumado, tal, né? Então essa é a louça honrosa. Depois que vai o jantar embora, vai tudo para o esconderijo de novo. Mas tem as louças do dia a dia. Aquela louça ali meio feiosa, né? Mais quebradinha. Um prato está ali, um de barro e tal. Coisa... Tem um prato lá em casa que é aquele prato de alumínio que eu usava no presídio e tal. Então aí tem esses assim mais simplórios, que são coisas que a gente usa no dia a dia. Você sabe que a gente faz isso até com roupa, né? A gente tem roupa que é roupa para usar na igreja, no domingo de noite. E tem roupa que é para quarta-feira. Tem roupa que é para trabalhar, tem roupa que é para sair para festa. É roupa honrosa e roupa do dia a dia. Esses dias eu cheguei em casa e tinha uma camisa minha que tinha virado pano de chão. Então era roupa que não dava mais servir para virou pano de chão, irmão. Uma outra categoria. Então qual é a ideia que Paulo está dizendo? É que na igreja tem tudo isso aí, irmão. Tem vaso honroso, mas tem vaso também de barro, que eu e você já teríamos jogado no lixo. Mas Deus continua preservando para propósitos que a gente não conhece, mas que cumpre algo que Ele quer fazer através desses vasos. Ele preserva-os no meio da igreja para mostrar que Ele conhece quem são os seus, mas Ele sabe também quem são aqueles que se infiltram para fazer o mal, para promover o falatório, para promover o disse-me-disse, para promover o rompimento, o abrigo, o desinteresse pelo evangelho verdadeiro. Ele sabe. Ele está olhando para a gente, sabe como é que nós somos. A questão é como é que a gente revela esses vasos, como é que eles se mostram. Paulo dá para Timóteo a explicação, logo no verso 19, na parte segunda do texto. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E ele ainda vem no verso 21 e diz, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe como é que você descobre que um vaso realmente é um vaso de honra? Se esse vaso está se apartando do pecado. Assim é uma coisa que manifesta-se claramente na vida de alguém que foi alcançado pertencendo ao Senhor. É que essa pessoa aparta-se de toda forma de injustiça que promova uma vida que não agrade ao seu possuidor. Amados, olha, uma coisa que a gente tem que aprender no Brasil. Eu vou lamentar dizer isso aqui, mas olha, no Brasil, irmão, nós estamos com
oportunidades cheias para mostrarmos que ser crente é de verdade levar a sério os compromissos que a palavra de Deus estabeleceu para nós, irmãos. Sabe, parece que virou brincadeira ser crente no Brasil, irmãos. Eu falei isso hoje na classe dos novos convertidos. Teve tempo no Brasil em que você dizia que era crente e todo mundo abria crediário para você sem perguntar mais nada. Hoje negociar com crente é um problema, irmão. Porque o que tem de crente malandro, safado, sem vergonha, salafrário, não está no gibi. Portanto, se você é vaso de honra, diz o apóstolo Paulo, você realmente vai viver de uma maneira que o aparta de toda forma de injustiça e vai agradar ao seu possuidor. Então, irmão, não se engane. Quem promove o falso ensino revela pelos seus frutos quem é. Foi isso que Jesus disse para a gente. É pelos frutos que você conhece. Não se impressione tanto com aquilo que ele fala ou deixa de dizer. Verifique o que ele produz no final. O que ele estava produzindo? Himeneu e Fileto. Subversão de ouvintes. As pessoas estavam perdendo a fé por causa dele. Sabe o que um pastor que prega a verdade mostra, que manifesta que ele prega a verdade? Aparecimento de ovelha, irmão. Ovelha. O que legitima que ele está pregando a verdade é que as ovelhas estão sendo chamadas pela verdade. Aquele que subverte a fé destrói a pouca fé que a ovelha tem. Isso não quer dizer que toda vez funciona dessa maneira, mas em geral é assim que funciona. Portanto, diz o apóstolo, terceira coisa, lembre-se do firme fundamento de Deus. E a última, e termino com ela, rejeite o comportamento deles, ou seja, não faça o que eles estão fazendo, não reproduza o que eles estão buscando fazer com a igreja, evita contato com eles, mas não reproduz o que eles fazem também. Sabe que, para Paulo, ser homem de Deus significa fugir de algumas coisas na vida. Eu acho que a gente tem que aprender a ler a Bíblia da maneira adequada, porque hoje em dia muita gente fala que o homem de Deus enfrenta tudo. Porque o homem de Deus tem que enfrentar geral, derrubar geral. Algumas pessoas pensam assim, que o homem de Deus, para ser homem de Deus, tem que ser corajoso para enfrentar e derrubar, entendeu? Mas veja que o Novo Testamento diz o contrário. Diz o contrário. Paulo está dizendo para ele, rejeita o comportamento deles, e olha o que ele faz do verso 22 até o verso de número 26. Primeira palavra que ele dá aí no verso 22 é qual, irmãos? Qual é, irmãos? Fala alto, irmão. Foge. Foge. Eu queria dizer isso para tanta gente hoje, irmão. Foge, irmão. Fica perto, não foge. Mas é para fugir, irmão. A gente foge daquilo que a gente reconhece ser mais forte do que a gente. E a orientação de Paulo é para ele fugir. E fugir do quê? Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tem muita coisa aqui, eu vou tentar resumir rapidamente o que a gente tem para considerar. Primeiro, é para fugir. E foge das paixões da mocidade. Muita gente olha para esse texto e pensa que Paulo está falando das inclinações sexuais do coração de Timóteo. E muita gente olha para essa passagem e pensa logo em paixão de mocidade como problema de hormônio, né? Porque o jovem está cheio de hormônio e Timóteo deveria ter tentações sexuais e ele deveria fugir delas. Esse texto não está dizendo nada disso. Paixões da mocidade nessa passagem não tem nada a ver com isso. Embora eu advirta aqui os jovens que a sua sexualidade só pode ser exercida de maneira plena no casamento.
E o que passar disso tem procedência pecaminosa, irmão. Tá bom? O ponto aqui é que paixão da mocidade nesse texto tem a ver com a impaciência que o jovem tem diante dos conflitos que ele enfrenta. Eu já fui mais jovem do que eu sou agora, irmãos. Eu ainda estou bastante jovem. Não é isso, irmãos? Mas a gente sabe que o jovem, quando entra numa discussão, numa briga de ideias e tal, ele é muito impaciente, ele quer vencer de todo que é jeito, e às vezes ele quer briga agride, de maneira um pouco até desrespeitosa a outra parte. Filhos mais jovens são muito assim com os seus pais, né? Ah, meu pai não me entende, ele não sabe, E o jovem sabe de tudo já, né? É muito engraçado isso também. Que ele já tem resposta para tudo, ele sabe todas as questões, ele já viveu tudo, não é isso? Eu já fui jovem, já falei isso muito para meu pai também, irmãos. E Paulo está dizendo para Timóteo, para ele não usar esse tipo de artifício, para ele não se comportar, porque Timóteo era jovem. Ele era jovem. Ele não tinha experiência para lidar com essas situações e não perdeu o equilíbrio, o controle na discussão. E ele está dizendo, Timóteo, respira, conta até 10. Foge dessas inclinações que querem fazer você resolver tudo na luta, na força, na violência, na discussão. Ao contrário, Timóteo, diz ele, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Repele essas questões, não entra nessa discussão, porque elas são absurdas. Elas só geram contenda. Às vezes é tão bom fazer isso, né, irmãos? Aprender que o melhor a fazer naquela discussão é terminar a discussão. Isso às vezes acontece quando você está evangelizando alguém. A pessoa quer discutir, e no final da discussão a pessoa está mais longe do evangelho do que estava no início dela. Porque a discussão gera em geral contenda, briga, desentendimento, coisas insensatas. Timóteo, ao contrário, é necessário que o servo do Senhor, diz ele no verso 24, não viva a contender. Não é a ideia de eu não me envolvo com discussão, mas quando eu envolvo também, irmão, ninguém me segura. Não tem essa história de que eu não compro um trem para entrar na discussão, mas depois que eu entro, que é o negócio do trem, não tem, irmão? Não tem negócio do trem? Então é isso aí. Como é que é, irmão? Hã? Eu não compro um boi para entrar na discussão, mas depois que eu entro, eu pago um trem, é isso? Não? Enfim, é isso aí, irmão. Não viva a contender. Não viva a contender. Não, Timóteo, evita essas contenções, essas brigas. Seja brando para com todos. Aprende, Timóteo, que ser brando torna você apto para instruir e paciente. Veja, irmãos, muito do que acontece do falso ensino vem recheado desse espírito de contenda, de briga, de desentendimento. A pessoa não quer fazer você crescer na fé, ela quer, na verdade, é criar discussão. Criar discussão, criar contenda. E a igreja jamais deve dar espaço para isso, irmãos. A liderança, o ensino, a pregação não é um meio para contender, mas é para edificar. E quem se envolve com a pregação, com o anúncio do evangelho, deve ser apto para instruir, deve ser paciente, deve ser manso na maneira que trata essas questões, porque é muito tênue a linha em que você perde o controle e acaba que aquilo que você queria produzir no final foi o contrário do que você desejaria. Há tanta gente que reclama de crentes assim, né, irmãos? Eu não converso com fulano de tal porque ele é chato, ele quer contender, ele só quer brigar. Parece que não tem paciência nenhuma. Eu sei que isso aqui não acontece entre nós, irmão, mas eu ouço por aí. De vez em quando eu ouço. Não, Timóteo, não se comporta como eles. Faz o contrário, seja como Jesus, que foi manso e humilde de coração. E ele era a verdade, irmãos. Como é ainda a verdade. Aprenda, Timóteo, a ser manso, apto para instruir e faz mais. Não perde a esperança dessas pessoas que foram alcançadas pelo falso ensino.
Não aponta o dedo para elas como se elas fossem um caso perdido, diz ele. Não. Disciplina com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha, irmão, se você entendeu o que eu disse aqui, como uma autorização para você tratar mal aqueles que eventualmente podem ter sido atingidos pelo falso ensino, você não entendeu nada. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que essas pessoas precisam ser disciplinadas. E elas não são um caso perdido. Deus pode trazê-las de volta ao arrependimento, trazê-las de volta à sensatez, e Deus pode conceder a elas arrependimento verdadeiro. Ontem eu conversando com a minha irmã, ela disse para mim uma coisa chocante, que uma determinada pessoa da igreja dela não está mais na igreja, e depois que encontrou ela na rua, e ela perguntou: e aí, como é que você está? Você está na igreja? Ela falou: não estou mais não. E aí, o que houve e tal? Ela falou: não, foram 10 anos da minha vida perdidos. 10 anos. Eu não aguentava tanta hipocrisia. Agora eu estou realmente lambendo os beijos, aproveitando pecado. Aí eu perguntei para ela: e qual foi sua reação? Eu confesso que na hora eu quis dar uma bifa nela. Mas você sabe, irmãos, que isso está acontecendo muito mais entre a igreja brasileira do que a gente imagina. Agora tem os desigrejados que estão por aí reclamando da igreja e dizendo que a igreja é um lugar que eles jamais voltariam a conviver. Eles têm razão? Talvez em algumas situações sim, irmãos. Talvez haja muita coisa que a gente tem que mudar na nossa realidade como igreja no Brasil. Sem dúvida. Eu faço a minha culpa. Faço sim. Não fecho os olhos para essa demanda, não. E eu acho até que tem mais gente na igreja que pensa assim do que a gente gostaria de admitir, inclusive. Para usar uma expressão que eu usei hoje, tem muito crente da igreja que tem que sair do armário, irmão. Sair do armário. Para usar essa expressão tão popular. Sai do armário e diz o que pensa, irmão. Para não ficar fazendo o papel daquilo que você não quer mais, sabe? É muito mais honesto. Aí Paulo diz: como é que a gente tem que tratar essa gente? Faz isso com o espírito de mansidão. Primeiro, reconhece que você pode estar do outro lado da banca também no futuro. E não perde a expectativa de que Deus pode conceder a eles arrependimento para conhecerem de novo a verdade. Para conhecerem plenamente a verdade. Porque esse é o problema, tá vendo? O problema é que essa gente não conheceu plenamente a verdade. Saíram do nosso meio para que se provasse que nunca foram dos nossos, mas eles nunca conheceram a verdade. O que a gente tem que fazer é pedir que Deus conceda a eles arrependimento para eles conhecerem a verdade de fato, e não usar as artimanhas que eles usam no comportamento que eles têm, porque isso não colabora em nada para a anunciação da verdade do Evangelho. E veja, ele completa dizendo: e eles também retornem à sensatez. É curioso, né, irmãos? Quando você está longe da verdade do Evangelho, você se comporta como um insensato. Um insensato. Para que Deus livre eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Veja quem é que está por trás do ensino falso na igreja? O diabo. O diabo. A gente, em geral, não relaciona uma coisa com a outra, né? A gente acha que ensino falso no meio da igreja é coisa semeada por... Não, para Paulo, quem semeia essas coisas é o próprio diabo. E ele laça as pessoas a pensarem com as categorias dos falsos ensinos que ele promove. A Bíblia chega a dizer em 1 Timóteo 4 que o diabo tem doutrina dos demônios. O diabo formula determinadas inverdades como se fossem doutrinas cheias de argumento e razão. E quem apregoa, quem se envolve, está sendo laço, enredado, amarrado, dominado
pelo agir dele, fazendo a vontade dele. Nós não nos comportamos como eles, mas jamais perdemos de vista que o Deus que nos mantém de pé, filiados à verdade, pregando a verdade, é um Deus que pode conceder a eles arrependimento também. Portanto, irmãos, termino o meu sermão dizendo que a gente tem que aprender com a orientação de Paulo a Timóteo a não permitir jamais que o nosso meio seja contaminado por aquilo que nos leve para longe do Evangelho. Olha, que Deus nos ajude, irmãos, a buscar sempre a verdade estabelecida pela mensagem do Evangelho da graça de Deus. É a verdade, apenas a verdade que nós precisamos. Nada mais, nada menos do que isso. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Louvado seja o Senhor pela clareza da palavra do Senhor dirigida ao nosso coração. Não sei como é que alguns de nós estão reagindo a maneiras falsas do ensino da verdade do Evangelho entre nós. Mas que essa palavra tenha sido uma exortação para alguns deles, uma confrontação para outros, e a percepção de que não podemos brincar com essas coisas sem que elas produzam efeitos muito danosos, maléficos em nossa própria alma. Se a gente entre nós que está sendo alcançado dessa maneira, que o Senhor conceda arrependimento, para que eles retornem à sensatez e conheçam plenamente a verdade. Preserva o nosso rebanho, preserva essa igreja, interessada, desejosa, de ouvir sempre a pregação da verdade do Teu Evangelho, Senhor. Que nós encontremos espaço em nossa vida para encher o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, daquilo que Tu fizeste por nós no Senhor Jesus Cristo. Faz assim, para que sejamos vasos de honra, usados para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada e protegida pelo Senhor. E que agora, o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo que pertence ao Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.